Opa! E aí, galera, como é que E vocês aí, estão? galera, aqui é o Vocês estão bem? Eu também estou bem. Mais uma vez eu ia perguntar. Dessa vez aqui, a fonte, o intruso, White Diamond AU, episódio número 42 dessa sériezinha. E, cara, tô bem animado. Esqueci de pular o resumo, então a gente vai ver o resumo juntinho. Mas caso tenha esquecido alguma coisa, a gente vê aquele resumo junto pra lembrar, fechou? E agradecer aos membros também que dão aquele apoio enorme. Rapaziada, muito obrigado por esse apoio incrível. Todo mundo que é membro, todo mundo que tá com o seu nomezinho aqui embaixo na descrição. É um agradecimento. E também aqui os membros de Lua pra cima. E a Luísa é nossa estrela. E é isso, mas opa, olha, quem lembra dessa tela aqui, hein? Que ficava aqui os membros, ó. Essa antiga, hein? Mas então, sem muito mais delongas, vira lá. Cartoon com mais um vídeo Inclusive, da nossa rapaziada, tô série pensando em da trazer, White começar a Diamond trazer a AU, o magenta, hein? universo Aí alternativo precisa de lá nos Steven membros Universe em primeiro, que quando a Steven é gente, filho da enquanto a gente Diamante Branco. dá, Aqui tem dá uma... pau aqui na White Diamond AU, tá bom? Aí quando a gente igualar com a White Diamond AU, eu começo a trazer a magenta dos membros pra público. Eu já vou deixar bem antecipado lá. Que eu tô fazendo uma semaninha dos membros, tá, rapaziada? Quem não é membro da Cozinha, se torna membro, tem muito conteúdo bacana. A partir de R$ 5 você se torna membro e vê o conteúdo antecipado. E R$ 8 você vê os vídeos extras. E a partir de cima de R$ 8 pode pedir o que você quiser que a gente tá fazendo. playlist com Ei! Calma lá, né? O que você quiser de react, né? Deixa todos os eu, né? episódios na ordem, caso alguém precise. Na parte passada tivemos mais desenrolar dos problemas e questões do Steven, mas não com Pérola e Ametista que estavam sem paciência para ele, mas sim com o Garnet, a Pera. grã-mestra das fusões. Recapitulando Deixa eu rapidamente falar. o capítulo 41, após Steven não conseguir contar a Pérola e a Ametista o real problema porque elas não estavam nem um pouco afim de ouvir a ladainha dele, a mandam falar com o Ela enrolou Garnet, pra que abre a caralho porta também, do né? seu quarto para que ele entre, enquanto analisava calmamente a pedra da Jasper pensando em futuros que teriam caso a soltassem. Após sentarem para Eles conversar, queriam, Steven né? explica o problema da Soltar bruxa ela de e Coral e Garnet tenta pensar na melhor explicação apertar possível, pra ela mas soltar. não podem ter certeza de basicamente nada desconhecendo os poderes da Diamante Branca, apenas que Steven não fez nada daquilo por mal. Ela É, teme que por a Diamante intenção Branco ter do sido uma Steven das bem genes clara, né? mais poderosas que já Foi o que eu falei, o existiu, fato dele contar, ele podia ter abafado, se ele contou, então já prova quanto ele não tava interessado em abafar esse caso. ele pode estar fadado a controlar todas as fusões com genes que ele faça, coisa que ela não pode prever Tem o que testar futuro com outra por Jane, né? Eu toda já a falei isso no incerteza que eles passado. têm em relação às diamantes, sobrando para que ele vá perguntar a Rose sobre ela, porque se tem alguém que pode saber, esse alguém é ela. Esse foi o fim do capítulo Probable Possibilities, dando início ao capítulo 5, que é Fountain of Confessions, ou Fonte da Confissões, e que a pergunta do Tumblr desse capítulo é: Steven, o que a Rose Aí fez a depois pergunta, vocês jogaram uma moeda na fonte dos desejos, no posto dos desejos? Quando eu era criança eu tinha vontade, depois que eu fiquei mais velho eu falei, nossa, mano, puta, uma moeda é uma moeda, né? Tá ligado? de tudo isso? Você já chegou a conversar com ela? Aparentemente ainda estamos no mesmo dia e Steven permanece no templo, mas fora dos quartos, deitado no transportador, mexendo no celular, até que Pérola e Ametista retornam e Ametista fala, O cara tá apoiado num Por que você cristal, tá tá ligado? parado aí, De todo teleporte. triste? querendo ambas saber se ele encontrou a Garnet e se ela Eu lhe gostei deu que um ele conselho colocou sábio, porém a mega voz complicado, da afirmando que ametista. sim, encontrou e ela ajudou um Só. pouco, mas ele meio que tem mais perguntas ainda agora. Aí a Ametista fala, então, e aí, vai ficar largado aqui o dia todo na esperança de desenvolver visão do futuro? Mas não é isso, ele só quer saber se alguma delas tem ideia de onde a Rose tá. A Ametista, assim que ouve, deseja boa sorte para ele achar a Rose, hein? Ela ultimamente não tem ficado muito em casa, provavelmente fazendo coisas ultra secretas de Rose. Diamante Não é como rosa, se elas né? soubessem todos os seus esconderijos. E aí Pérola interrompe falando que não é exatamente verdade. Talvez elas saibam onde Rose está. A partir daí passamos para um lugar totalmente diferente, mas Será com um o campo transportador, dos dando para ver morangos? umas montanhas e umas vinhas não, enormes umas com vinhas não é. espinhos. E Steven, chegando lá, olha para frente, agora dando para ver claramente que se trata da fonte de Rose, estranhando foi um de onde grande... surgiram É, todas claro, aquelas o nome já vinhas, diz, né? porque na segunda temporada da série eles foram lá uma vez e não lembra de ter nenhuma daquelas anomalias vegetais. Ele pensa sozinho que devem ter ficado muito ocupados com as coisas do planeta Natal na temporada passada. Assim, Rose e as outras Crystal Gems não tiveram tempo de ir lá cuidar da fonte, Aparar a mas também grama, né? pensa se esse tipo de jardinagem ajudaria Rose a desestressar. Então seu pensamento é cortado quando ele ouve Rose falando com alguém, mas é impossível que seja ele porque não fez nenhum barulho ou foi visto, dizendo: eu não sei, é só que todo mundo espera que eu tenha as respostas para tudo. Todos esperam que eu Mas saiba a com coisa quem será que certa a ela se trouxe ele fazer aí? e eu não sei. Eu não tenho nem ideia do que eu estou fazendo na maior parte do tempo. A verdade é que eu apenas esperava que o planeta Natal nunca mais voltaria. Eu tentei tanto me convencer daquilo e acho que realmente acreditei. Agora podemos ver que na beira da fonte está Rose Com chorando e leão. Leão ao seu lado com a pata na perna dela. Grande Tipo, Lion. calma, amiga, vai passar.
E ela continua nesse Sou assunto. fã desse Depois de cara, 5 tá? mil anos, imaginou que não teria mais nada possível que pudessem tirar delas e queria que tudo tivesse sido apenas um pesadelo horrível. Olhando bem pro leão, ela diz que agora todos estão confiando nela. Garnet, Pérola, Ametista, Você é Steven a e líder da Pérola Branca. revolução, Eles né? estão sendo tão corajosos enquanto ela está lá sendo uma inútil. Ah, mas é essa a questão. Branco sempre esteve certo. Ela não passa de uma enorme falha Eita. colossal. Muito irônico, porque essas são as mesmas palavras que Steven usou para se descrever no capítulo passado, enquanto pensava no que iria dizer para Garnet. E deve ser chocante para ele ver a Rose assim, porque deveria imaginar que ela estaria fazendo missões ultra secretas ou Porque pensando numa todo mundo vê a Rose como estratégia, não desmoronando o cara, isso né? ela A como ombro garota, né? amigo pra trás. Rose O cara é só jeito de falar, né, gente? Tipo assim, o cara do momento, né? A pessoa do momento, né? Então, tipo assim, ela vai ter a solução. Ela vai ter a resposta. Ela é a nossa líder. É a pressão de ser o líder, né? Você continua na sua fossa e acha que sempre torna as coisas piores. Ela queria proteger a Terra, mas acabou condenando as Crystal Gems, se referindo ao dano das diamantes que corrompeu todas as gems da Terra, exceto Rose, Pérola, Garnet, Ametista, Porque ela Lápis puxou o Lazuli e escudão. Bismuto. O que ela irá fazer se isso acontecer de novo? Quantas mais Puxou o vezes ela escudo. pode estragar tudo? Parecendo até o Steven falando. E não, isso é o pior, quase quebrando o pescoço do leão com sua força de gem. Enquanto funga com o nariz, Rose pergunta a Leão se ele sabe qual a coisa pior disso tudo. Quase desejou que aquela realmente fosse ela. Claro que a última coisa que ela queria é ver a Diamante Branco de novo. Só que se aquela realmente fosse ela, Steven não teria que passar por isso tudo. Diamante Branco poderia simplesmente acabar com aquilo de uma vez e com todos. Então talvez ela pudesse apenas apegar, levá-la e deixar todos sozinhos, porque ela foi quem começou aquilo tudo sozinha e causou mais mal do que bem a todos. Definitivamente Rose está passando por uma crise depressiva também, porque todas as coisas recaem sobre ela e É, o essa peso de pressão está carregar o mundo sobre os acabando ombros, com né? ela. E a incerteza que eles têm em relação a tudo, porque podem piscar e do nada aparecer o planeta natal querendo destruir tudo que elas têm e tudo que lutaram por milênios a fio. Porque uma coisa é enfrentar 3 gens, já ter que enfrentar o planeta Exército, natal né? mesmo, até as demais diamantes, é coisa demais para eles aguentarem. Agora que eu falei, por mais 2v2, justos tá? que estejam. É Rose também rosa e nessa branco conversa versus solta azul e amarelo. dezenas de indiretas ao seu passado. Isso se a amarelo e a azul ainda estão do mesmo jeito. Porque, cara, a perda da Rose mexeu muito com elas, certo? Aí agora a perda da branco também. Elas devem estar desorientadas ou tá com personalidades pelo menos diferentes, tá ligado? Porque perder duas diamantes assim, duas Diamante irmãs. Rosa aí, como conhecedora pessoal da Diamante Branco, porém só de forma implícita, então com certeza o Steven não vai desconfiar, no máximo ele pode estranhar. Com o Steven ouvindo tudo escondidinho, ela continua e fala pro leão. O que eles pensariam se me vissem assim? Eu me pergunto, será que me chamariam de covarde? Não sei por quanto mais tempo eu posso continuar fingindo que tenho todas as respostas. Mas Steven lutou tanto, ele está tão forte agora, eu tenho que ser forte também, por ele. Terminando de ouvir aquela facada emocional, ele respira fundo e começa a berrar: Rose, cadê você? Está por aí? Qual o lance dessas vinhas gigantes? Fingindo que chegou agora lá, porque conversar sobre aquele seu lado mega sensível com certeza não é algo que ela ia querer agora. Estevão chega toda Ainda mais ele alegrinha, ficar feliz só por de ouvido em pé, encontrá-la, vendo a não tinha história. certeza se ela estaria lá, com a Rose toda nervosa que ele tinha ouvido algo, nem sequer escutou quando ele se teleportou para lá e pergunta se é algo realmente importante. Só que ele responde não tem nada importante para falar, apenas foi lá para checar se ela precisava de ajuda com alguma coisa. Achando aquilo extremamente gentil da parte dele, e diz que já terminaram de limpar os destroços da Ele veio praia. pedir ajuda, Ele imaginou né? Mas que ela ele tá poderia agora estar precisando de ajuda, estressada então. com toda essa coisa do planeta natal acontecendo e afins, querendo dizer para ela, se estiver precisando ou querendo alguma coisa, Eu queria ver uma fusão entre as dois, hein? Duas diamantes fundindo. ajuda ou abraço, ou Ajuda, agarrando abraço. na hora e falando: Oh, Steven. Por mais importante que seja o lance funcional do Steven, etc., não é nem um pouco o momento ideal para ele chegar para ela perguntando uma coisa que espera que apenas ela tenha as respostas para aquilo depois de tudo que ouviu. E também não é bom conversar sobre aquele assunto que a Rose não está pronta para falar sobre aquilo com ninguém, nem mesmo com a Pérola. Então, melhor Só deixar isso fala para com o outro Leão que dia não e pode falar de talvez volta, né? depois pergunte sobre a Diamante Branco para ela. Abraçando Steven, ela diz que ele não precisa se preocupar, já fez demais por elas, não precisa se provar em nada, achando aquilo ok, mas se ela quiser falar sobre alguma coisa, qualquer coisa, ele estará lá para ouvir, agradecendo por aquilo. Com ele já chorando também, Rose diz que se ele quiser falar Não sobre importa algo, que o universo Steven é uma manteiga mole, né? Um coração de ouro, né? também estará lá Tudo já por tá ele chorando para também. ouvir, tendo certeza daquilo e terminando o capítulo 5 com um olhar Olha, só de imponente só de do YouTube. leão para ele.
A conversa sobre as diamantes literalmente ficou com Deus. E como esse capítulo foi curtinho, mas também, né? podemos dar início ao sexto, que já não é mais Bora. nesse arco chatíssimo do Steven com a sua crise fusional, que se Tá chama mais tranquilo, Ignore né, and pessoal? Conquer, Agora ignorar talvez, e ó, conquistar, que começa isso, claramente com uma isso, pergunta quero botando. conquista, Mas quero também sangue. tem um aviso da Pérola Branca de gatilho, afirmando que esse capítulo Eita. tem referências à síndrome do pânico, perda de Ok, memória e ok. outros traumas associados. Então Nossa. estejam avisados também. A pergunta do Vamos capítulo por um avisar, né? Vai que anônimo alguém diz: aqui pro- Yo, se sente Steven, tentado. como é que estão as coisas entre você e a Connie? No celeiro, com um estilo todo diferente, Steven diz que tá tudo bem, ela anda muito bem e vão sair juntos Pô, o hoje. Steve tá cheio de anel. Meu Deus, pulseira, tá? Só dando pra notar agora Decorado, hein? que Ó, o ele olha pro cabelão. lado, que a Pérola Branca também tá entre nós, ali debaixo das cobertas e atrás das tralhas. Avisando a ela, novamente, como disse ontem, que ele vai dar uma saída com a Connie. Provavelmente vai ficar fora durante o dia inteiro e pergunta se tá tudo bem. Só respondendo com o joinha, porque não deve estar entendendo por que o menino tá pedindo autorização pra ela pra sair do celeiro. Rindo meio nervoso porque o clima entre eles ainda deve estar estranho depois da Bleached Coral. E por falar em clima, o clima de verdade, no caso o tempo, em Beat City não tá nem um pouco agradável. Tem várias nuvens Temporalzão. escuras no céu que garantem uma boa chuva ou tempestade de outono. E Steven encontra Connie perto da estrada do celeiro que chegou lá para conversar e sair com ele. A primeira coisa que falam é sobre a Pérola Branca, querendo saber se ela está o ignorando, mas não é por aí, ela só está agindo normal, mas é isso que o preocupa, porque depois do que aconteceu com a Coral, imaginou que aquilo fosse mexer negativamente com ela, sabe? Mas ao invés disso, parece que ela não quer nem reconhecer que aquilo aconteceu. Na noite em que voltaram para o celeiro, ele tentou conversar com ela sobre, mas continuou dizendo que está tudo bem, e que sabe que a culpa não é dele. Connie concorda com as atitudes dela, porque realmente não é culpa dele, não tinha como saber que aconteceria. E ele sabe disso, mas sente que ela não quer falar sobre o assunto, e ele entende que não queira. Está dando o espaço que ela precisa, acha que só fica preocupada. Nessa hora, Barb, a carteira e mãe Olha, da hein? Sadie, que Faz dirigia sentido, pela velho. estrada, os interrompe, Quer dizer, chamando faz a por primeira vez que a gente tá Steven, vendo muito ela feliz de aqui tê-lo na- achado na- e querendo saber se ele tem ideia de onde o seu tio É está. que faz tempo que a gente Aí viu ele, ela desde "Meu o Steve quê? futuro, né? O Greg, ele não é meio que o seu tio ou algo assim? De qualquer jeito, sabe pra onde ele foi? Ele desapareceu e faz uns 3 dias que eu quero que alguém lave meu caminhão, mas ele não está lá pelo lava-carros. Connie até pergunta se ele deixou a cidade, mas Barb fala que não, ele só sumiu. A van continua lá e ela passou lá basicamente a semana toda e não o viu, perguntando se as crianças coisa sabem de errada alguma aí coisa no que meio, tenha hein? acontecido. No Raptaram meio de uma o Gareg. tempestade já, ele e Connie vão correndo até o lava-carros, vendo que a van realmente está lá. Aí ele vai Raptaram entrar o lá Gareg, enquanto Connie fudeu. checa dentro da van. Começando a gritar pelo Sr. Greg se ele está lá, mas ninguém responde e as coisas parecem meio abandonadas, virando e vendo uma das salas abertas. Connie chega e diz que checou a van. As chaves ainda estão na ignição, mas nenhum sinal dele ou também Caralho, sinais de um filme de luta. terror. Continuando a olhar para aquela porta e decide entrar já que não a checaram. Mas Connie fica receosa porque nem sequer sabem o que aconteceu. Mas Steven diz que se ele estiver machucado, precisam saber. Só que vão precisar de uma lanterna, mas é desnecessário quando Steven tem o poder de Brilha, abajur né? humano, que de primeira brilha tanto que dói nos olhos da Connie. Reduzindo um pouco e vendo que tem mais uma porta lá e uma cabeleira bem grande nas sombras. E com uma rangedeira eles abrem, mas não conseguem enxergar porque ele está Audacidade brilhando tudo forte branco. demais para os olhos deles se acostumarem. Mas dando para ver uma figura alta e longa cabeleira, bem alta mesmo, que relembra uma certa inimiga das Crystal Gems. E quando Steven finalmente apaga a Uma luz, certa vemos inimiga. ninguém menos que... E por esse vídeo A é isso, Jasper, galera. De né? longe, essa foi a parte A que eu Jasper mais tá quebrei a presa. atenção de vocês, assim, do nada. Ah, que ele fez ali uma maldade, tá? Uma maldadezinha que o nós, o Cartoon fez, tá? Uma maldade. Vou te trazer já hoje também pra quem é membro, o episódio 43, pra já não ficar naquele suspense. Tá bem adiantado pra quem é membro a Arte da MJ, então se você quiser dar uma maratonada com você se tornar membro. Além da Casa Coruja, que também bacana, na segunda temporada, tá bem da hora. E tudo quanto tocar antecipado, além do que eu vou começar a trazer mais gente também pra quem é membro, tá bom? Então é isso, fazendo aqui, aquele likezão, comenta aqui embaixo se vocês acharam. Tamo junto demais, comenta aqui, eu sempre vejo nos comentários e valeu. Falou, tô gostando bastante dessa White Diamond é ruim. Eu quero ver muito as diamantes diferentes, mano. É o que eu mais quero ver. E é isso, rapaziada. Valeu. Falou.